Imagina acordar amanhã e descobrir que voos estão sendo cancelados no mundo inteiro, não por guerra, nem por pandemia, mas por causa de um vulcão, e pior, junto com isso, comida mais cara, clima estranho, colheitas falhando e cadeias de suprimento travando. O mais assustador, isso não é ficção, já aconteceu em escala menor, e existe um cenário que especialistas temem em escala muito maior. Quando a gente pensa em vulcão, a imagem é lava, destruição local. Só que o perigo global, muitas vezes, vem de outra coisa. O que vai para a atmosfera. Uma grande erupção pode lançar cinzas e gases, especialmente dióxido de enxofre, tão alto que isso entra na estratosfera e vira aerossóis de sulfato, partículas que espalham a luz do Sol e podem resfriar o planeta por um tempo. Isso mexe com clima, temperatura e chuva, agricultura, colheitas, aviação, motores e visibilidade, economia, preço, logística, seguro, energia. Vamos para um caso real que mostra o mecanismo funcionando. Em 1815, o Monte Tambora, na Indonésia, entrou em erupção. O que veio depois marcou a história. 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão, em partes do hemisfério norte. O ponto aqui não é foi frio um dia, é o impacto em cadeia. Clima fora do padrão, colheitas falhando, comida ficando mais cara, fome e instabilidade em várias regiões. E pensa, isso foi no século XIX com uma economia global muito menos conectada do que hoje. Se uma erupção histórica já bagunçou o mundo naquela época, agora vem a pergunta incômoda. E se acontecer de novo, no mundo hiperconectado de hoje? Vamos traduzir isso para a vida real. Hoje, em 4 ondas. Onda 1, céu e voos. Cinza vulcânica não é só poeira, ela pode danificar motores a jato e reduzir a visibilidade. Resultado: voos cancelados, rotas desviadas, carga aérea travada. Onda 2, clima e chuva. Os aerossóis podem alterar padrões de temperatura e precipitação. Não é um inverno eterno, é instabilidade. Regiões mais secas, outras mais molhadas. Clima fora de época. Onda 3, comida e preço. Agricultura não gosta de surpresa. Se você perde janela de plantio, tem geada fora de hora, ou menos luz solar, a colheita cai. Aí vem o que todo mundo sente. Preço no mercado. Onda 4, economia e logística. Sem voos, com portos e rotas sob pressão, o seguro aumentando. E a energia oscilando. A economia entra em modo defesa. E pânico mais boato pioram tudo. Tá, mas isso foi em 1815. E hoje? Em 1991, o Monte Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção, e o planeta registrou resfriamento global temporário, associado aos aerossóis na estratosfera. É um exemplo moderno de como o vulcão pode mexer no sistema climático em escala global. O Pinatubo foi um lembrete. O planeta tem botões que a natureza aperta sem avisar. Agora vem a parte que faz o título do vídeo fazer sentido. Existe um tipo de vulcão capaz de ir além disso, e muita gente evita falar com seriedade. Quando você ouve supervulcão, parece clickbait, mas o termo existe para descrever sistemas vulcânicos capazes de erupções muito maiores do que as comuns. Aqui é importante separar duas coisas. Probabilidade não é algo que acontece todo ano. Impacto, se acontecer, é grande demais para ignorar. Supererupções são raras, mas o custo do evento pode ser tão absurdo que, mesmo com baixa chance, a discussão é séria. E por que ninguém fala disso sério? Porque é um tema que mistura ciência complexa, geologia, clima, risco, ansiedade coletiva, pânico fácil. E uma dificuldade enorme de prever quando. A pergunta certa não é: vai acontecer amanhã? A pergunta certa é: se acontecer, a gente tem plano? A boa notícia: esses sistemas são acompanhados, por exemplo, no caso de Yellowstone, Estados Unidos da América. Órgãos do governo publicam atualizações regulares e monitoram sinais típicos de atividade vulcânica. E um ponto muito importante: monitorar não significa prever data. Significa acompanhar se a atividade está em nível de fundo ou se está mudando de padrão. No momento, as atualizações públicas do USGS indicam atividade em níveis de fundo e descrevem detalhes como números de terremotos e sinais sutis de deformação, ou seja, dá para acompanhar com transparência. Agora vamos responder à pergunta do vídeo de um jeito honesto. Estamos preparados? Depende do nível do evento. Para uma erupção grande, mas não apocalíptica, o mundo tem monitoramento melhor do que no passado, ciência de clima mais avançada, coordenação internacional em aviação e alertas. Mas também tem fragilidades, cadeias de suprimento just in time, dependência de rotas aéreas, concentração de produção agrícola,
desinformação rápida. Então, eu resumiria assim: a ciência está melhor, mas o sistema global é mais frágil. Se você achou esse tema pesado, lembra, falar de risco não é para criar pânico, é para entender como o mundo funciona de verdade. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like e se inscreve porque no próximo eu posso trazer como a aviação decide cancelar voos por cinza vulcânica ou o que aconteceria com comida e preços nos primeiros 30 dias de uma grande erupção.